Oi, meu nome é Rafael, tenho 29 anos, sou professor de educação física e há 8 meses me tornei pai do Miguel. Ser pai de primeira viagem é uma experiência que ninguém consegue descrever por completo. A mistura de medo, alegria, insegurança e amor, num nível que eu nunca tinha sentido antes. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi nessa jornada, porque eu sei que muitos pais passam pelas mesmas dúvidas e descobertas que eu. Eu nunca vou esquecer a primeira noite em que fiquei sozinho com o Miguel. Minha esposa estava exausta e foi descansar. E de repente eu me vi ali, só eu e ele, chorando sem parar. Eu tentava de tudo, cantar, balançar, trocar a fralda, nada funcionava. E naquele momento bateu um medo enorme. Será que eu vou dar conta de ser pai? Mas aí, depois de muito tentar, ele simplesmente parou de chorar quando encostou a cabecinha no meu peito. Foi ali que eu entendi. Não era sobre saber tudo, era sobre estar presente. E essa foi a primeira grande lição que aprendi sendo pai de primeira viagem. Se você também é pai de primeira viagem, ou está se preparando para viver esse momento, já deixa o like e se inscreve aqui no Eu Sou Pai. Esse espaço é para a gente compartilhar experiências reais, sem filtros, sobre os desafios e as alegrias da paternidade. E aproveita, comenta aqui embaixo qual foi a sua maior dúvida ou medo quando o bebê chegou. Sua história pode ajudar outros pais que estão passando pelo mesmo. Quando o Miguel nasceu, eu descobri que ser pai de primeira viagem vem acompanhado de muitos medos. O primeiro foi o medo de não saber cuidar. Eu me perguntava, será que vou segurar direito? E se eu fizer algo errado? Depois veio o medo de não ser suficiente. Eu via minha esposa dando conta de tantas coisas e pensava, será que eu estou ajudando de verdade? E claro, o medo de não conseguir conciliar trabalho e família. Eu ficava com a sensação de que se me dedicasse ao trabalho, estaria falhando como pai. Mas, se priorizasse o Miguel, estaria falhando como profissional. Esses medos me acompanharam nos primeiros meses, e eu sei que muitos pais passam por isso em silêncio. Mas a verdade é que sentir medo não significa fraqueza, significa que a gente se importa. Uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei como pai de primeira viagem foi a culpa. Eu me sentia culpado quando precisava sair cedo para trabalhar e deixava o Miguel em casa. Me sentia culpado quando chegava cansado e não tinha energia para brincar. E além da culpa, vinha a pressão. A pressão de ser o provedor, de ser o exemplo, de não poder falhar. Eu olhava para outros pais e pensava, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou à altura? Essa cobrança interna é pesada. Mas com o tempo, eu percebi que não existe pai perfeito. Existe pai presente, que erra, acerta, mas não desiste. E isso já faz toda a diferença. Com o tempo, eu percebi que ser pai de primeira viagem não é sobre grandes feitos, mas sim sobre pequenos aprendizados do dia a dia. Aprendi que cada sorriso do Miguel é uma vitória. Que o primeiro balbúcio vale mais do que qualquer conquista profissional. Descobri que paciência não é só esperar, é estar presente, mesmo quando ele chora sem parar. E entendi que errar faz parte. Já errei na hora de colocar a fralda, já deixei a mamadeira cair no chão, mas cada erro virou aprendizado. Esses detalhes que parecem pequenos são os que realmente constroem a relação entre pai e filho. Uma das maiores lições que eu aprendi foi que a rotina pode virar conexão. No começo, eu achava que trocar fralda, dar banho ou preparar a mamadeira eram só tarefas cansativas. Mas com o tempo, percebi que aqueles momentos eram oportunidades de criar vínculo com o Miguel. Hoje, cada banho virou uma festa de risadas. Cada troca de fralda é uma chance de brincar e conversar com ele. Até a hora de colocar para dormir se transformou num ritual nosso, cheio de carinho e calma. Eu entendi que não é sobre ter tempo livre, mas sobre transformar o tempo que a gente já tem em momentos de presença verdadeira. Com o tempo, eu percebi que cada pequena escolha que eu fazia tinha um impacto direto no Miguel. Quando eu estava presente, ele ficava mais tranquilo, sorria mais fácil, buscava meu olhar.
Era como se ele dissesse sem palavras: "Pai, eu confio em você." Até pessoas de fora começaram a notar. A família comentava que ele estava mais seguro, mais alegre, e eu entendi que a minha presença não era só companhia, era a base emocional. Ser pai de primeira viagem me mostrou que cada abraço, cada brincadeira, cada olhar de atenção constrói a confiança dele para o futuro, e isso não tem preço. Depois de todos esses meses, eu entendi que ser pai de primeira viagem não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar disposto a aprender, errar, recomeçar e, acima de tudo, estar presente. O Miguel não vai lembrar se eu comprei o brinquedo mais caro ou se trabalhei até tarde, mas ele vai lembrar do meu abraço, da minha voz contando histórias, do meu olhar quando ele sorriu pela primeira vez. E é isso que eu quero deixar como legado, não um pai perfeito, mas um pai presente. Porque o trabalho pode esperar, mas a infância do seu filho, não. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar essa conversa aqui comigo. Comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você teve como pai de primeira viagem. Ou, se você ainda não é pai, qual é a sua maior expectativa ou medo? Já deixa o like, se inscreve aqui no Eu Sou Pai e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões e experiências reais sobre os desafios e as alegrias da paternidade. E aproveita, comenta aqui embaixo qual foi a sua maior dúvida ou medo quando o bebê chegou. Sua história pode ajudar outros pais que estão passando pelo mesmo. E lembra, não existe pai perfeito, existe pai presente, e é isso que faz toda a diferença.